Palavra para cima. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças por mais este quadro, Pai. Palavra para cima. Quadro que tem impactado vidas, tem impactado a vida de pessoas. Espírito Santo, nós te rendemos graças pelos versículos do dia que vão ser ministrados aqui ao nosso coração. E por essa palavra que vai nos despertar a ter uma vida ainda mais íntima com o Senhor. Uma vida de mais intimidade, de busca, de entrega, de rendição aos teus pés, Pai. Espírito Santo, nós queremos nos colocar à disposição não apenas para ouvir essa palavra de oração, mas para viver essa palavra no nosso dia a dia, com constância, com firmeza, com avidez, Espírito Santo. Nós nos colocamos aqui não apenas como ouvintes da sua palavra, mas queremos nos colocar durante todo o dia de hoje, durante toda essa quarta-feira, durante todo esse mês, todo esse ano, durante toda a nossa trajetória, como ouvintes e praticantes da sua palavra no que tange a oração. E rendemos graças pelo versículo do dia de hoje, pelas pessoas que vão estar nos acompanhando. Em nome de Jesus, e se você crer, você diga amém. O versículo do dia de hoje se encontra, só para não perder o fio da meada, se você está no nosso canal do YouTube, já está vendo esse conteúdo, foi abençoado agora pela nossa oração, aproveita, compartilha com outra pessoa, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Boa parte das pessoas que nos acompanham pelo nosso canal ainda não são inscritos, em torno aí de 60% das pessoas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Então já se inscreve, já compartilha essa ministração com outras pessoas. Vamos ao nosso versículo do dia, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, eu estou lendo na versão NVI. Eu vou ler o primeiro versículo, mas o nosso versículo do dia de hoje, ele se encontra ele é o versículo 8. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. E aí depois eu leio o 8, foi o nosso versículo do dia. Diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu vou ler novamente. Antes de tudo, você vai fazer, Pablo, eu estou pensando em comprar um carro, Pablo, eu estou pensando em ter um filho, estou pensando em ter outro filho, Pablo, eu estou pensando em fazer isso, rapaz, eu estou pensando em mudar de emprego. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Antes de tudo, súplicas, orações, intercessões. O versículo 8, que foi o versículo do dia de hoje, ele diz o seguinte, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Quando a gente vai ler todo o capítulo 2 de Timóteo, você vai ver claramente que aqui, essa carta, em especial esse versículo, está falando sobre o comportamento da igreja. São instruções, até aqui na versão NVI, tem o título assim, instruções acerca da adoração. Mas ele está trazendo instruções à igreja de Cristo. Ele está trazendo instruções de como a igreja deve se comportar. De como a igreja deve ter o seu dia a dia com o Senhor. Então ele diz, os homens têm que fazer isso. Depois do versículo 8, já no versículo 9, ele vem dando instruções às mulheres. As mulheres devem se comportar dessa forma, devem fazer assim, devem ir por esse caminho. Então todo o versículo 2 são instruções do que a igreja deve fazer. E a igreja no modo geral, eu não estou falando de uma placa denominacional. Eu não estou falando aqui só para quem é da Assembleia de Deus ou só para quem é da igreja presbiteriana. Nada disso. A igreja no modo geral. E o versículo 8, ele me chamou a atenção desde de segunda-feira, quando a gente teve um momento de oração. E eu estava em oração no devocional com alguns adolescentes da igreja. E eu não estava, o nosso momento de devocional ele não é local, né? Na igreja a gente faz através de uma plataforma do Google Meet. E eu estava em um local que é comumente usado para a prática de esportes, de lazer e uma série de coisas nesse sentido. De eventos também, eventos evangelísticos, eventos do mundo. Uma série, é um espaço livre. E quando eu estava ali orando, me veio esse versículo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. E todo esse
todo esse capítulo, eu já recomendo que você leia todo ele. Ele não só começa dando instruções com relação à oração, mas ele passa todo o restante, dizendo, a igreja deve fazer isso. E aí depois começa o versículo 2, comecem a orar pelos reis, por todo mundo que exerce alguma autoridade. E no versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Versículo 4. Pois há um só Deus, aí versículo 5, né? Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Mas eu queria trazer esse versículo aqui, esse contexto aqui, porque apesar de ser um tema, como é que eu posso dizer? Instruções sobre a oração, instruções sobre como a igreja deve se comportar, tudo isso acaba refletindo no ganhar vidas. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe, um comportamento de uma igreja baseado na oração, na meditação das palavras, em súplicas, em ações de graças, vai levar com que o reino de Deus ele se expanda ainda mais, com que vidas sejam ainda mais ganhas para o Senhor Jesus. Olha o versículo 8, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Você acha que quando se levanta um grande exército, fazendo esse tipo de coisa, o que é que acontece? A igreja é edificada, amém, glória a Deus, mas ei, vai começar a vir um povo, dizendo, não, pai, que loucura é essa? Eu quero ver pai, o que está acontecendo aqui com fulano de tal. Eu quero saber o que é que está acontecendo com ele. E aí começa a ver os milagres na sua vida, começa a ver os milagres que Deus tem feito, começa a ver Deus operar. Eu quero esse Deus aí. Quando a gente vai estudar os avivamentos, o avivamento da Rua Azusa, quando a gente vai estudar uma série de outros avivamentos, vidas elas foram ganhas para o Senhor Jesus, vidas foram edificadas, outras vidas voltaram para o Senhor, mas tudo começou com oração. E muitas vezes quando a gente fala em grupos de oração, em grupos de intercessão, a nossa mente às vezes ela fica resguardada apenas aquele grupo de senhorinhas dentro da igreja. O círculo de oração é marcado por senhoras, mas ei, não está restrito apenas a um sexo, ao sexo feminino. Não. A oração ela está restrita a pessoas que têm um coração íntegro diante do Senhor Jesus. A quem realmente quer ter intimidade. A quem realmente busca e entende quem o seu pai é. Você só tem o seu relacionamento com o seu pai e com sua mãe mais íntimo, sabendo o que ele quer, sabendo o que ele gosta, o que ele não gosta, porque você convive, você o escuta, você dá conselho, você leva bronca muitas vezes. Relacionamento. Isso faz com que o seu relacionamento você fica muito mais cheio de conhecimento para instruir outras pessoas a falar com seu pai, a falar com sua mãe. E aí muitas vezes, quando alguém quer falar com seu pai ou com sua mãe, ele vai dizer o quê? Fulano de tal, como é que eu faço para falar com ele? Eu queria falar, um vizinho às vezes, fala com tua mãe sobre isso, fala com teu pai sobre isso, eu estava pensando em fazer alguma coisa aqui. Fala, vê como é que a gente consegue chegar à tua mãe ou a teu pai. Por quê? Porque ela sabe que você conhece ele com intimidade. Ela vê em você uma pessoa que conhece ele com intimidade. Da mesma forma é com o Senhor Jesus. Quando as pessoas começam a nos ver com intimidade com o Espírito Santo de Deus, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Quando as pessoas elas começam a ver o brilho do Senhor nas nossas vidas, começam a ver nossas atitudes refletindo a imagem do Criador, e aí elas vão olhar para mim e para você como filhos de Deus de fato e de verdade. E aí elas vão, olha pela minha vida. Estou precisando de oração lá na minha casa. Lá na minha família está acontecendo isso. Tem como você colocar aí no caderno de oração da sua igreja? Tem como você fazer esse tipo de coisa aqui? Tem como você ir lá em casa e orar lá por esse tipo de situação? Eu já trouxe esse exemplo já aqui algumas vezes. Esse testemunho, perdão. Vixe Maria, quem me viu no vídeo agora viu que eu bebi água e acabei derramando até na camisa. Não tem problema não. E eu já trouxe esse tipo de testemunho aqui. Eu já trouxe esse testemunho aqui, perdão. E foi algo que me impactou
até os dias de hoje. Eu estava na frente de uma residência e o rapaz disse: Pablo, eu quero me voltar para o Senhor, mas eu quero fazer isso na igreja. Eu disse: na igreja? Não, você vai fazer agora. E ele vinha de uma série de ataques epilépticos. A mãe já tinha levado para o centro espírita, já tinha levado para outras religiões, já tinha feito algumas coisas, já tinha levado para uma série de lugares. E ele disse: eu quero voltar para o... Eu quero entregar minha vida a Jesus e eu quero voltar ao Senhor. Eu vou fazer isso no outro culto. Eu disse: no culto não, você vai fazer agora. E na frente da casa dele, do portão dele, a gente orou pela vida dele. Repreendemos todo o mal. Ele voltou para o Senhor. Voltou não, né? Ele aceitou Jesus. Ele não era crente anteriormente. Ele aceitou Jesus. A gente repreendeu todo o mal que estava sobre a vida dele. Ei, não precisa você estar dentro de uma igreja para você refletir o Evangelho. E através da vida dele, toda a família dele foi impactada. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Eu não fiquei questionando ele, eu não fiquei irado com ele porque ele queria aceitar Jesus apenas dentro da igreja, mas eu fiz a minha parte. Quando a igreja se levanta em oração, quando a igreja se levanta em intercessão, quando a igreja se levanta em rendição de graças, porque você ora, você intercede, mas depois você rende graças ao Senhor porque vai acontecer. Pablo, mas não estou vendo, mas você rende graças porque vai acontecer. Ei, os milagres eles começam a acontecer na minha e na sua vida. E a partir daquele momento que a gente orou pela vida dele, ele foi totalmente liberto. Hoje a mãe dele testemunha isso, toda vez que me vê, fala, agradece. Grande coisa eu fiz. Até parece que eu tenho o poder de fazer alguma coisa nesse sentido. Ele reconhece que teve a operação divina. Toda a família hoje reconhece isso. Mas por quê? Porque tinha alguém lá disposto a levantar as mãos, a orar em favor de alguém que não tinha Jesus. E qual foi a recompensa disso? Uma alma para o reino. Ei, quando o nosso coração está envolvido na obra do Senhor, envolvido em oração, envolvido em intercessão, a colheita disso são vidas para o Senhor Jesus. Não tem como igreja que se levanta em oração e intercessão, não tem como igreja que se levanta com essas ações, ela não ter colheita de vidas. E cabe a mim e a você hoje se levantar de forma ainda mais pujante, de forma ainda mais enérgica, com ainda mais energia, em orar, interceder, seja no trabalho, seja dentro da igreja, mas em especial fora da igreja. Você já viu, aqui no caso de Pernambuco, a companhia que fornece energia se chama CELP. Você acha que lá dentro da CELP se precisa de energia? Você acha que se alguém for vender energia solar lá, alguém vai querer? Não, não vai. Por quê? Porque já está cheio de energia. É um ambiente que já tem aquilo de sobra. Você acha que se a gente for chegar para um ribeirinho que mora ali na beira do rio para vender água da Compesa, olha, eu queria botar água aqui encanada na sua casa, você acha que ele vai querer? Não vai. Por quê? Porque já tem de sobra. Ei, ser sal e luz do mundo dentro da igreja? Glória a Deus, amém. Mas já tem de sobra lá. O mundo precisa que a igreja se manifeste no mundo, em especial com oração, orando, levantando as mãos em todo lugar, sem ira, sem discussão. Ah, mas eu não creio nesse Deus que você disser. Não tem problema, eu vou orar pela sua vida do mesmo jeito. Ah, mas você é da igreja tal. Eu prefiro a minha igreja porque a minha igreja é melhor, ela é mais rígida, ela tem uma unção direto do alto. Aí não, você está nessas igrejinhas Nutella, não tem problema não, a gente vai orar pela sua vida do mesmo jeito. Olha, eu não gosto da sua igreja não, porque a sua igreja é mais rica. Não tem problema, a gente vai estar orando. Sem ira, sem discussão, com o coração leve, sabendo quem morreu na cruz para nos salvar. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. O nosso programa está chegando já ao finalzinho. Essa ministração vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não é inscrito, @Pablo Rocha Real. Tem uma série de ministrações. Essa ministração, se eu não me engano, ela já está com a marca, está com a numeração 118. Já a gente está subindo para o nosso canal do YouTube. Se você foi edificado, aproveita, compartilha com outras pessoas e comenta no nosso programa.
Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graças por essa palavra que traz impacto ao nosso coração logo nessa quarta-feira e que nos movimenta para estar em oração, em intercessão durante toda essa semana. Espírito Santo de Deus, contamos com a sua ajuda para estar reavivando o nosso coração. Muitas vezes, com tanta coisa do dia a dia que a gente acaba desprezando, nós queremos já te pedir perdão, Pai, por essas atitudes que te deixam triste, que lhe deixam entristecido. Queremos aqui reconhecer, Pai amado, que a nossa prioridade, não só dessa quarta-feira, mas de todos os nossos dias, é o Senhor Jesus. E queremos, Espírito Santo de Deus, que a cada manhã o Senhor venha reavivando o nosso coração com o desejo de estar intercedendo, de estar orando em favor do teu povo, em favor das autoridades, em favor do teu evangelho, para que ele se expanda ainda mais. Ainda mais. É o que te pedimos e já te agradecemos, no poder que há no nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Que palavra poderosa logo nessa manhã. Meu Deus do céu.